Os Estados Unidos são uma democracia ou uma plutocracia? Trata-se de um governo que realmente respeita interesses da população, ou os interesses da população disputam e perdem com os interesses de um grupo de ricos que comanda o governo? Durante todo o século XX, essa discussão, quando aparecia, rapidamente os intelectuais a cortavam. Dizendo, não, os Estados Unidos são uma democracia. Tem esse defeito, tem aquele defeito, tem esse defeito, tem aquele defeito, mas são uma democracia. Uma plutocracia seria, portanto, isso que o Putin faz. Só ele se candidata e um grupo de ricos o apoia. Quando um desses ricos briga com outro ou briga com Putin, ele simplesmente desaparece, morre envenenado, ou morre em queda de avião, e nunca se sabe, ou até se sabe bem, que todos os outros da camarilha concordaram e Putin executou. Não é uma ditadura. Não é um totalitarismo. A plutocracia funciona exatamente assim. A fachada dela é democrática, as instituições parecem funcionar, mas o poder é de um grupo de ricos que submetem o exército por conta de um chefe que conhece bem a política. Algumas pessoas de esquerda chegaram a denunciar o caminho dos Estados Unidos para isso, em vários momentos da história dos Estados Unidos. Principalmente naquele período de reação ao 11 de setembro. Lembram? Quando o Bush filho, rompeu com todas as legalidades constitucionais que protegem o cidadão americano, com a desculpa da segurança nacional. Parecia que os interesses de Estado, acoplado aos interesses das grandes empresas transnacionais, porém com grande parte de capital americano, é que comandavam. É claro que o regime Obama trouxe os Estados Unidos para a volta da normalidade democrática, ainda que o símbolo daquela época, que era a prisão de Guantánamo Bay, não tenha sido fechada. Obama não conseguiu. Mas o que acontece hoje, agora, é muito pior do que o regime Bush, e empurra um pouco os Estados Unidos para um cheiro de plutocracia. Cheiro, só cheiro. Eu acredito que não vá passar de cheiro, porque a maneira como as coisas estão se dando não colaboram. Os Estados Unidos não estão sob ataque, não estão sob terrorismo. Não há a sensação de que é preciso se proteger para buscar o inimigo interno. No entanto, apareceu o inimigo interno. Trump criou um inimigo interno, mas a população não reconhece esse inimigo interno como inimigo. E ela pode começar a ficar cada vez mais pensando a seguinte coisa: será que não vão atingir um parente meu? Será que não vão atingir um amigo? Será que não vão entrar na minha casa? É que Trump fez um decreto
que ele não podia fazer. Ele está insistindo de que o aumento da criminalidade ou as gangues que existem nos Estados Unidos é culpa de latinos e negros, principalmente dos ilegais. Há uma população que vive ilegalmente na América. É preciso deportá-los e eles são criminosos, quase que elegendo esse pessoal ao mesmo nível do que Bush elegeu todo mundo que tinha cara de árabe. Mas Bush não falou o que Trump falou e fez. Porque Trump agora fez um decreto que permite que a força policial entre em escolas para pegar o imigrante ilegal. Você já imaginou o terror? O terror de Estado? Mas ele fez mais. Ele ficou furioso com o discurso da bispa que pediu para ele ser tolerante, ter piedade das minorias. E em resposta ele disse que a bispa tinha que pedir perdão por esse discurso porque ela foi infeliz. E ele autorizou também a polícia a entrar em igrejas para pegar imigrantes ilegais. Sabe o que ele disse? Que ele vai confiar no bom senso do policial para que não haja excessos. Você já imaginou o que vai acontecer? Você já imaginou as crianças, as famílias? Isso vai bater no âmago da consciência americana, mesmo republicana. Foi um passo errado. Mas ao mesmo tempo que ele tomava esta medida completamente errada, mais errada ainda a medida que ele terminou o discurso dele de posse, dizendo que ele ia ser um pacificador e um unificador. Mas isso não unifica, isso desagrega, isso não pacifica, isso monta guerras internas e externas. Mas ao mesmo tempo que ele estava tomando essas medidas, aconteceu um episódio que mostra que os Estados Unidos ainda não são uma plutocracia. É que o grupo de ricos que está se envolvendo no governo para financiá-lo e para se financiar, simplesmente entrou em atrito hoje, atrito interno. É que, lembra daquele vídeo que eu fiz passado dizendo que as grandes companhias, as big techs, mais bancos estão se associando para fazer um investimento privado em inteligência artificial, ou seja, num banco de dados, numa infraestrutura que permita a inteligência artificial se deslumbrar com o mundo, sem que o mundo possa se deslumbrar com ela? Lembram? Pois bem, Elon Musk simplesmente ficou ciumentinho e disse que aqueles bancos e aquelas pessoas não têm esse dinheiro que falaram que tem, e que ele sabe de fonte limpa que elas não têm, que eles estão blefando. Pera lá, Elon Musk ocupa cargo no governo, ele financiou a campanha, os outros chegaram depois, mas chegaram, e Trump já havia dito que esse investimento era a sua menina dos olhos. E agora? Rapidamente os outros ricos, principalmente o banco ofendido, o SoftBank, disse: não, nós temos capacidade de investimento. E o que Trump e o que Elon Musk está querendo, né, é simplesmente usar o governo para beneficiar só as suas empresas. Tá feita a desgraça. Foi falado aquilo que todo mundo sabia, só que não podia ser falado. E foi falado no segundo dia de governo.
Não deu tempo de Trump terminar, né, o mutirão de decretos. E veio o conflito. E não dá para Trump sumir com um, envenenar outro e matar outro. A América não é a Rússia. Trump não começou bem. Ele tem Steve Bannon contra Elon Musk. Ele tem agora as Big Techs desconfiadas muito mais de Elon Musk. Elon Musk agora abriu o jogo e ele, Trump, não tem a capacidade de Obama de conversar com os ricos, de articular os ricos. E se a gente lê o velho Marx, a gente vai entender o quê? Que a luta de classes não é burguesia versus proletariado somente, né? Que a disputa entre os capitalistas sempre é mais acirrada. E ela é o problema hoje. E a disputa pelo controle do Estado, para que ele transforme o Estado, né, naquilo que o Marx dizia que era o comitê da burguesia, não terminou. Muito pelo contrário. As Big Techs chegaram depois, Musk já estava lá, e ele agora, por já ter estado lá, ele agora começou a falar, como se ele não estivesse no governo, como se ele ainda fosse alguém que ficasse dando opiniões, e criou um racha fundamental num ponto central, que era a plataforma de Trump, de fazer um grande projeto tecnológico. Se não bastasse isso, os democratas todos ficaram acesos por conta dessa briga e já vieram com as ideias de que, pera lá, quais serão as medidas que poderão favorecer a Tesla? E começaram a enumerar quais são as medidas. E começaram a passar essas informações para as Big Techs, de modo que elas fiquem municiadas contra Elon Musk. Enquanto isso, o Trump briga com latinos. Sabe o que pode acontecer? O que pode acontecer simplesmente é que o pleno emprego americano, como está vigente, dado uma economia poderosa, vai continuar vigorando, e talvez com mais inflação, briga interna dos capitalistas, perseguição de minorias e indisposição do mundo. Trump simplesmente pode emperrar a máquina logo de cara, se é que hoje ele já não emperrou grande parte. Como disse para vocês, não vai ser fácil para ele ser o dono do mundo, num mundo onde não cabe mais um dono. O mais esquisito de tudo é ver jornalista brasileiro como a besta. Me desculpe a palavra, ele pode até ficar assim, mas é uma bobagem. Hélio Gaspari, ou Hélio Gaspari, falando em imperialismo americano. Que imperialismo, meu amigo? Que imperialismo? Os Estados Unidos se retirou das alianças com os europeus, portanto acabou o imperialismo. A aliança com os europeus é que fazia dos Estados Unidos uma capacidade de ser imperialista. Uma vez que ele se retira e dá as costas para o mundo, não tem mais imperialismo, o que tem é o império. Que império? O império do capitalismo financeiro e do capital. Num clima de inflação, num clima de dívida crescente, num clima onde Trump pergunta para Musk se ele quer comprar o TikTok, num clima onde as minorias são perseguidas e a igreja reage. Não sei não. Trump não voltou nem um pouco inteligente.
ele pode travar todo o governo. Até porque, não é fazendo decretos que ele resolve as coisas. Os estados têm suas leis. Sinceramente, por mais belicoso que seja um governo, uma briga com a igreja, logo de cara, uma perseguição inconstitucional logo de cara, e um racha entre os capitalistas que formam o governo dos ricos, pelos ricos, para os ricos, não é um bom começo, não é uma atitude de inteligência, não é nada de um estadista, mesmo que ele seja sabe de uma coisa? Parece que Trump não aprendeu nada, não. Parece que ele voltou com uma incapacidade maior do que aquela que ele mostrou na gestão da Covid. Não sei. Mas hoje foi um dia de desastre. Daqui a pouco a gente volta.